Conexão Marília. Oferecimento Oral Center, Centro Avançado em Implantes e Estética. E Unimed, esse é o plano. Olá, muito boa noite. Estamos começando mais uma edição do programa Conexão aqui pela TV Marília. É sempre muito bom contar com a sua audiência e a sua participação. Conexão sempre em nome de Unimed Marília. Cuidar bem da sua saúde, esse é o plano. Conosco também Vitalícia Levíssima Água de Marília e a companhia agradável da Oral Center Odontologia Especializada. O programa Conexão de hoje chega para falar de um assunto muito interessante. Nós vamos abordar aqui hoje a doença de Parkinson. Aliás, o mês de abril é um mês da conscientização sobre a doença de Parkinson e a gente tem a honra de receber aqui o professor Dr. Luiz Domingos Melges, médico neurologista, professor da Faculdade de Medicina de Marília FAMEMA, conosco aqui no programa Conexão. Dr. Melges, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui compartilhando com a gente um pouco aí do seu conhecimento. Boa noite. Boa noite, Marcos. Prazer estar aqui. Obrigado pelo convite, né? Sempre um prazer estar com você e o convite também que você faz, eu agradeço muito. E viemos até meio perto aqui do último programa, né? Geralmente a gente fica um tempo longo. Você está realizando o meu sonho. Meu sonho é trazer você uma vez por mês. Está dando certo por enquanto. Vamos ver. Eu acho que é interessante até porque aproveitar os meses que a gente fala sobre as doenças, né? Dentro da neurologia. Realmente o mês de abril é o mês de conscientização. Por quê, né? Porque 11 de abril é o dia vamos dizer assim, o médico que descreveu a doença que tem o nome dele, que é Parkinson. Né? Tá. Então, é o mês de aniversário dele. Então, a partir dessa data, né, escolheram 11 de abril, claro, homenageando o Parkinson, né, um médico inglês, que foi o primeiro médico que descreveu a doença, né, sem exame complementar, só por exame clínico do paciente, que chamou a atenção. E é interessante também dentro da história, porque tudo tem uma história dentro da medicina, né? Quando que eles começaram a observar o aparecimento dessa doença, né? Foi na época da Revolução Industrial na Inglaterra, né? No século XIX, né? 1800 e pouco, 1850, 1860. Então, quando começou a industrialização, a Revolução Industrial, foi quando eles começaram a observar a doença. Talvez, então, exista uma relação, veja, isso são hipóteses, né, do aparecimento da doença de Parkinson com a tecnologia, com o avanço, né, talvez por fatores aí de intoxicação, de fatores tóxicos do ambiente. Então não se tinha relato dela, né? Então, não tinha. Parece que tem na história da medicina, porque a gente vê relato de muitas outras doenças aí na época da Grécia, na época do Império Romano, na Idade Média, mas não tinha casos descritos assim tão clássico como a doença de Parkinson, que chamou a atenção. Então, o primeiro caso descrito por ele nessa época foi exatamente no período da Revolução Industrial. E hoje os estudos mostram, depois nós vamos comentar aqui no decorrer do programa, né, quais são as hipóteses que poderia levar à doença de Parkinson. Mas a doença de Parkinson é importante porque as pessoas confundem muito com Alzheimer, né, e não tem nada a ver, né? Doença de Parkinson é uma doença relacionada à movimentação, né, à parte motora do nosso organismo, né? No início da doença, a pessoa não tem nenhuma alteração de memória, não tem distúrbio nenhum em relação à capacidade cognitiva. Depois, no final, pode ter. Mas o início da doença de Parkinson, que chama atenção, é a parte motora. Por isso que se confunde muito doença de Parkinson com outras doenças. E não é só tremor. Então, as pessoas acham que doença de Parkinson é porque treme, né? Então, o tremor da doença de Parkinson é uma característica que ele aparece quando está em repouso. A hora que a pessoa está fazendo os movimentos, o tremor some. Então, é um tremor em repouso que tem, assim, é um ritmo, né? É um ritmo que até descreveu-se no passado como se fosse contar dinheiro. Então, a pessoa fica com esses movimentos da mão, entendeu? Contar dinheiro. Geralmente começa por um lado do corpo, ou do lado direito ou do lado esquerdo, não tem preferência, né? Mas não é só o tremor que aparece. O tremor pode vir associado, o que caracteriza a doença de Parkinson é a lentidão, a pessoa começa a ficar lenta aos movimentos, né? Começa a ficar rígida e começa a andar como se fosse um robô. Então, quando você vê uma pessoa andando como se fosse um robô, provavelmente essa pessoa tem a doença de Parkinson e começa de uma forma bem lenta. A escrita que chama atenção começa a ficar pequenininho,
Hoje ninguém mais escreve, né? Mas, mas no passado, quando usava muito a escrita, as letras começavam a ficar miudinha, que chamava atenção, né? Então, além desse quadro de lentidão, que a gente chama bradicinesia, da rigidez que chama hipertonia, né? A pessoa começa a apresentar alterações na escrita, às vezes alteração na fala, começa a falar mais devagar, e por isso que se confunde muito, às vezes, com depressão. Então, tem muitos pacientes que podem estar tratando de uma depressão, né? E às vezes vem a depressão na doença de Parkinson, que faz parte também do quadro clínico, né? E não é a doença de Parkinson. Então, lembrando que doença de Parkinson não é só tremor. O tremor corresponde a 30% a 40% dos pacientes com Parkinson. O restante não é tremor, é rigidez e lentidão. E outra coisa que chama atenção é uma perda, uma instabilidade na marcha, né? Então, a pessoa fica... Eu vou ficar em pé aqui um pouquinho, só para vocês verem, né? Então, a pessoa assume mais ou menos assim essa postura, né? Isso é clássico da doença de Parkinson. A pessoa assume essa postura, né? E anda mais ou menos assim, entendeu? Esse é o processo de andar da doença. Isso. Então, veja, ele não consegue ficar mais ereto, né? Então, ele perde. Ele dá uma encurvada, os braços ficam meio em flexão, as pernas também em flexão, então ele anda nessa postura, que pode ou não tremer. Então, a hora que ele anda, ele treme um pouco. Então, isso é muito característico da doença, certo? É o que chama atenção, né? A rigidez, essa lentidão. Outra coisa que chama atenção, o rosto, ele fica sem expressão. Então, é até interessante. Parece até que rejuvenesce. Isso. Né? É como se tivesse feito botox em todo o rosto, né? Some as rugas, né? Então, por quê? Aumenta a secreção das glândulas. Então, aqui ele fica mais, aquele rosto mais liso, né? Fica mais gorduroso o rosto da pessoa, né? Então, é uma característica típica da doença de Parkinson. E a expressão, aquela expressão, né? Que a gente fala um faces marmóreo, né? De uma estátua, né? Aquela expressão parada. Então, isso são os principais sintomas da doença, né? Que a gente tem que sempre alertar, porque veja, quando eu falo isso, para nós neurologistas é fácil, mas a gente vê que muitas vezes os pacientes não procuram um neurologista direto por causa disso. Então, os primeiros médicos que eles acabam procurando, né? Ou é um ortopedista, porque começa a sentir que está com problema, às vezes, para andar, né? Ou procura, muitas vezes, um clínico, né? Para ver o que está acontecendo de errado, ou às vezes até um psiquiatra, por causa da depressão que vem associada. E fica, às vezes, o pessoal não consegue fazer o diagnóstico na fase inicial. E por que é importante a gente fazer o diagnóstico na fase inicial da doença? Porque a doença de Parkinson, ela tem 5 fases, né? Essas fases que eu falei, no início, a primeira fase é muito branda, é muito leve, mas já chama a atenção que tem alguma coisa errada. Quando chega na fase 5, é aquela fase que o paciente já está numa fase de cadeira, ele não consegue mais andar, está com uma dependência muito grande. Quando chega na fase 3, ele já está com essa travando, ele tem essa dificuldade para andar, né? E por que é importante nós fazermos um diagnóstico no início da doença? Porque quanto mais cedo você começa a tratar a doença, você ameniza o processo da degeneração. E por que existe a doença de Parkinson? Então, vamos lá. O cérebro tem uma área que produz uma substância chamada dopamina. A dopamina é uma dos neurotransmissores mais importantes, né, que todos já ouviram falar, dopamina, serotonina, né? Então, a dopamina é a que dá esse processo da estimulação na área motora, é que faz a transmissão, né, que transmite a atividade motora do indivíduo, né? Então, a queda da dopamina, a pessoa vai ficando lenta nos momentos. Ele não perde a força no início, veja. Às vezes fala assim, porque a pessoa pensa que Parkinson é como se tivesse um AVC. Não, não tem nada a ver. A força dele está conservada, mas os movimentos estão lentos e ele está um pouco sem equilíbrio, ele perde a estabilidade, né? Então, ele não perde a força.
e tem esse quadro todo que eu falei da rigidez. Então, a dopamina é que vai trabalhar nisso aí. E essa área do cérebro que produz a dopamina, ninguém sabe por quê, começa a não produzir. Entra num processo de degeneração celular. As células passam a não produzir dopamina. Aí que vem todas essas hipóteses relacionadas com a questão de intoxicação pelo ferro, intoxicação por substâncias químicas, né? Então, tem todo esse aspecto das hipóteses relacionadas a por que você começa a perder dopamina, né? Por que a pessoa... E por isso que quando a gente vai tratar a doença de Parkinson, né, a gente tem que tentar repor essa dopamina. Interessante que esses sintomas que o senhor falou, entre eles está o tremor, né? E a gente tem muito essa percepção também de que o paciente de Parkinson tem que ter tremor, mas não necessariamente, então. E também não dá para a gente nortear o Parkinson pelo tremor, porque as pessoas, se forem esperar tremer, de repente você já está com o Parkinson avançado sem tremor. Exatamente. Isso que você falou é uma coisa muito importante, porque existem outros tremores sem ser da doença de Parkinson e que se confunde muito. Por exemplo, nós temos o tremor, né, essencial que a gente fala, que é o tremor que já começa, às vezes, até na infância, é genético, hereditário, que a pessoa percebe que treme quando vai fazer um movimento, chamado movimento de ação. Então, a gente diz que é um tremor de ação, né? Eu vou segurar um objeto e eu começo a tremer a hora que eu seguro o objeto. Se eu largo, eu paro. Eu vou segurar uma xícara e eu tremo a hora que eu seguro a xícara, certo? Isso não é Parkinson. E isso que faz uma confusão muito grande, né? A pessoa fala, está com Parkinson. Porque é comum, o tremor vai aumentar com a idade. Esse tremor essencial, o tremor de ação, ele aumenta com a idade. Por isso que no passado falava tremor senil. Esse termo senil a gente deixou até de usar, né? Porque era demência senil, tremor senil, isso tem que deixar de lado, né? Não tem nada a ver com senilidade, né? Mas ele, com o decorrer da idade, pelo próprio envelhecimento, o tremor pode aumentar, esse tremor de ação que a gente fala. Mas você vai ver a história da pessoa, ele já tinha isso na infância, até na adolescência, que atrapalhava até, às vezes ia praticar alguma atividade, ele ficava encabulado, porque não conseguia fazer por causa do tremor. Isso não é Parkinson, certo? E vai piorando realmente com a idade. Que o tratamento é completamente diferente, esse tipo de tremor, quando você vai tratar. Tem outro tremor, tem o tremor do paciente que bebe, do alcoolista, né, que também é um tremor que vai mexer com uma área do cerebelo. Tem o tremor que aparece naquelas pessoas também que são usuários de droga, né? Tem o tremor por fraqueza, pessoa que está debilitada por alguma doença de base, né, por emagrecimento excessivo. Por estresse também. Por estresse. Então, o tremor por estresse é interessante, que o mecanismo é muito parecido com esse tremor de ação que a gente fala, né? Que ele aumenta a hora que você está fazendo uma atividade. Então, o tremor do estresse é um tremor de ação, a hora que eu faço uma coisa que a pessoa começa a tremer. Então, veja, isso é muito diferente quando a gente fala do tremor de Parkinson. Voltando a falar, né, e realçar, o tremor de Parkinson, ele aparece quando eu paro. Paro, começo a tremer. O tremor em descanso, né? Em descanso. Comecei a fazer atividade, ele some. O inverso do outro tremor. Quando eu estou parado, né, ele não aparece. Quando eu faço atividade, aí que ele aparece, o tremor de ação. Então, isso é bem diferente, que caracteriza bem. Isso eu estou falando porque as pessoas confundem muito. Eu digo as pessoas, não é o paciente não tem culpa de nada. O paciente não tem culpa se faz diagnóstico errado, não é culpa dele. A culpa é do profissional que quando faz esses diagnósticos errados no paciente. E aí, muitas vezes, o paciente começa a tomar medicamentos que não seriam necessários para a doença de Parkinson, né? E acaba até trazendo uns efeitos colaterais que depois eu vou comentar aqui em seguida, em relação ao medicamento, os efeitos colaterais que trazem, e a gente tenta amenizar isso. Por isso que o diagnóstico tem que ser muito bem feito quando você vai falar sobre a doença de Parkinson. Outra coisa, né? Muitas vezes pergunta, tem relação a doença de Parkinson com família? Alguns casos tem. Está descrito hoje algumas formas da doença de Parkinson relacionada à família, mas chega a 10% mais ou menos da população. O restante não. O que tem, é isso que a gente pode comentar, é em relação à intoxicação, que eles viram que uma grande parte dos pacientes que desenvolviam a doença de Parkinson trabalhavam em locais com produtos químicos. Então, né? Os fatores ambientais são mais fortes que a genética e a hereditariedade, na verdade. Aliás, tem aí descrito que a gente sempre fala, né? Talvez. Doutor, deixa eu interromper só um pouquinho para a gente ir para o intervalo e a gente volta para falar exatamente sobre essa questão aí dos fatores ambientais e a repercussão deles
na doença de Parkinson. Rapidinho intervalo, a gente volta na sequência. Dr. Luiz Domingos Melges, médico neurologista, nosso entrevistado de hoje aqui, falando sobre a doença de Parkinson neste mês de abril, que é comemorado aí, e é lembrado, na verdade, a doença, para realmente alertar aí a população. A gente vai para o intervalo e volta na sequência. Não sai daí não, até já.